aspiração ardente. É a mesma coisa que a devoção, é a mesma coisa que a dedicação, mas é uma aspiração, é algo que vem de dentro do íntimo do nosso ser, de querer alcançar aquilo. É aquilo ou é melhor morrer? É dito que as duas primeiras pessoas que alcançaram o topo do Monte Everest, um Sherpa local e um neozelandês, que fizeram várias tentativas, e o último estágio é aquele estágio em que, naquele tempo que não havia máscaras de oxigênio, as pessoas quase que desfaleciam, algumas desfaleciam e morriam. E a determinação dos dois: hoje nós alcançaremos, ou morreremos. Mas é preciso muita coragem, muita determinação para dizer isso e agir assim. Ou eu alcanço ou eu morro. Os místicos, muitos deles, não todos, mas muitos deles, têm esse tipo de determinação e por isso eles fazem considerável progresso no caminho místico. Por que é imprescindível essa aspiração ardente? Por que eles sentem que têm que trilhar esse caminho? De certa forma, porque eles descobrem um segredo. Todos nós tivemos uma programação, como se nós fôssemos a memória de um computador, né? E lá dentro de nós, Deus fez uma programação. E que programação é essa? A programação de alcançarmos a felicidade. Então, todos nós, será que tem alguém aqui que não quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz. Só que os místicos descobrem mais rapidamente que a maior parte das pessoas que a verdadeira felicidade não é encontrada nesse mundo. Que esse mundo, um mundo da impermanência, um mundo em que tudo aquilo que a gente deseja e quer se apegar a ele, mais cedo ou mais tarde, se esvai, escapa de nossas mãos e nos faz sofrer. Então os místicos percebem que a verdadeira felicidade, não o prazer, não a fama momentânea, mas a mais profunda felicidade só pode ser alcançada além desse mundo. Por isso que na tradição cristã fala-se tanto no reino dos céus. O reino dos céus, o reino de Deus, é aquele estado de consciência em que se encontra a suprema bem-aventurança que não é desse mundo. Então os místicos descobrem isso e aí voltam-se inteiramente para alcançar essa suprema felicidade, e a meio caminho eles percebem que, em vez da mera gratificação do eu de ser feliz, que a sua realização, já nem mais passam a falar em felicidade, a sua realização é encontrar a Deus, relacionar-se, comungar com Ele e finalmente unir-se a Ele. Então, a meio caminho, percebe-se que é voltar para ser aquilo que nós todos já somos. Todos nós já somos unidos com Deus, porque nós somos uma expressão divina. Todos nós já lemos em vários livros
em várias tradições que nós somos uma expressão divina. E acha que é muito bonito, isso é interessante, mas isso não toca o nosso coração, não nos faz agir de acordo com essa convicção que nós já temos. Então, os místicos começam a perceber isso ao longo do caminho místico, que a realização é passar a vivenciar essa realidade de que eu e o Pai somos um. Então, esse caminho de voltar as costas para esse mundo e dirigir-se em direção a Deus é motivado por uma divina insatisfação. Uma insatisfação com esse mundo em que vivemos. Agora, algumas pessoas talvez estejam atentas e vão se lembrar que na maior parte das tradições religiosas e espirituais que têm um caminho espiritual sistematizado, invariavelmente é apontado a necessidade do contentamento como um dos ingredientes para o caminho espiritual. Aí vocês vão dizer, uai, divina insatisfação para que a gente siga o caminho místico e satisfação para que a gente siga o caminho espiritual. Que negócio é esse? Isso é incoerente. Mais um paradoxo da vida mística. Porque é uma insatisfação com a nossa busca de felicidade nesse mundo. Porém, um contentamento por termos a oportunidade de estarmos nesse mundo, buscando a sua transcendência para nos unirmos a Deus. Então, tudo no caminho místico, à medida que a gente se aprofunda um pouco mais, nós vamos encontrar paradoxos. E esses paradoxos, como os koans zen budistas, só podem ser resolvidos quando nós deixamos de funcionar no nível da lógica, da mente concreta, e damos um pulo em consciência para um plano superior. E é aí então que há uma resolução do koan, há uma superação do paradoxo. Mas, para que a gente possa aprender dos místicos, nós temos que entender alguma coisa do que eles falam. Nós temos que conhecer um pouco das experiências dele. Realmente, para que a gente possa conhecer o caminho místico, nós temos que entrar no caminho místico. Mas como muitas vezes na vida a gente não pode ter o primeiro prêmio, a gente tem que ficar com um prêmio de consolação. E esse prêmio de consolação para aqueles que ainda não se adentraram no caminho místico é a leitura da experiência dos místicos. Quem sabe, através dela, nós poderemos ter aquele insight, ser tocado em nosso coração a ponto de encontrarmos a força necessária para seguirmos esse caminho. Mas, para que a gente, então, comece a destilar essa experiência, nós vamos ter que saber mais a respeito dos místicos, e aí nós verificamos que o que é escrito a respeito dele é uma tremenda salada. Parece que fala-se tudo quanto é coisa possível, tudo quanto é experiência possível que eles alcançam. E por que é assim? Imaginemos, por exemplo, que ETs, extraterrestres, chegassem aqui nesse mundo
e quisessem conhecer o que é o ser humano. E aí iriam identificar, tem aquele ser humano pequenininho lá, um bebê. E depois outro que é maiorzinho, uma menina de 5 anos brincando de boneca. E depois um rapaz de 13, 14 com o tipo de vida que rapazes de 13, 14 em nosso mundo vivem. Depois um jovem adulto de 25, 30 anos com suas ambições, um homem maduro de 50 e, vamos dizer, um sábio. Normalmente as tradições falam que os sábios são as pessoas mais idosas. Para mim, o idoso é uma pessoa que tem 10 anos mais do que eu. Então, uma pessoa de uns 80 anos, então, o idoso seriam, então, esses diferentes seres humanos seriam observados por esses extraterrestres e homens e mulheres, diferentes idades, o extraterrestre diria, mas esse pessoal aí não tem uma sequência, a gente não pode esperar muita coisa deles, eles são cheios de altos e baixos. Por quê? Nos observam em diferentes estágios de nossa vida e observam as duas polaridades, o masculino e o feminino. No caso dos místicos é a mesma coisa. Existem duas, nós poderíamos talvez não utilizar duas polaridades, mas dois grandes caminhos dos místicos, aqueles que são movidos pela ânsia de conhecimento da realidade e aqueles que são movidos pelo amor a Deus, pelo amor em geral. E também os místicos são classificados, dependendo das escolas, dos autores, em vários esquemas, mas os mais usuais são cinco estágios. E então, nós vamos verificar que, quando examinamos esses 5 estágios, verificamos que são oscilações de luz e sombra, de grande arrebatamento e grande dor. Aí nós vamos verificar que, se nós temos alguma literatura, algum escrito a respeito de uma etapa, isso não explica as outras etapas. Portanto, é necessário conhecer essas várias etapas. O primeiro estágio é normalmente chamado do despertar ou conversão. E esse é normalmente referido como o efeito da graça divina. O indivíduo que tinha aquela aspiração ardente por conhecer a Deus, por conhecer a realidade última, por entender o mundo num determinado momento que não pode ser especificado, é agora. Normalmente são momentos em que o indivíduo não estava esperando e de repente vem a graça e ele entra naquele transe místico, naquela experiência transcendental em que ele percebe que o mundo é diferente e que aquilo que ele achava que era a realidade do mundo não é a realidade, é uma ilusão. Porque a realidade é muito mais ampla, muito mais profunda, e aquilo que a gente acha que é a realidade é uma mera parte desse todo muito maior. Então, o místico, após a primeira experiência, consegue perceber que a realidade é muito mais ampla, muito mais profunda do que aquilo que nós percebemos no nosso dia a dia. Não é para menos que os sábios de todas as tradições acabem concluindo que esse nosso mundo é um mundo de ilusão, é Maya.